Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, pessoal. Mais uma rodada, chegamos ao fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Surpresa nenhuma, pelo menos lá na frente. Botafogo, líder, mais líder do que nunca, agora com 14 pontos sobre o Grêmio, que está um jogo atrás. Quer dizer, pode reduzir essa desvantagem de 14 para 11 pontos. Muda alguma coisa? Difícil dizer que sim, mas o fato é que o Botafogo mostrou essa vantagem também em campo. Não foi uma vantagem só numérica, foi uma vantagem estratégica, uma vantagem de futebol. Virada contra o Inter, um jogo espetacular no segundo tempo. No primeiro, nem tanto. Também subindo, crescendo, de uma maneira que há um mês atrás não se podia prever, o Corinthians. O Corinthians, que nessa quarta-feira tem o jogo talvez mais importante da temporada, chega a 11 jogos invictos. O que nos mostra, o que nos mostrou essa rodada desse fim de semana, Alberto Gaspar? Olá, amigos. Olha, é o que você falou, né? Lá na frente não muda muita coisa. O Botafogo, o problema de alcançar o Botafogo com essa distância toda é que eles não perdem, o Botafogo não perde pontos, né? Mal e mal empata, né? Ganha, né? Então, não adianta muito olhar o desempenho dos que estão vindo atrás, né? Que estão tentando chegar, porque ele não deixa a distância diminuir, né? É notável mesmo o trabalho do Botafogo, né? E contratou agora o Diego Costa, é isso? Aquele atacante ainda por cima, para competir com o Tiquinho, porque o Tiquinho parece que se machucou, né? Vai ficar fora um tempo aí. Faltando um turno inteiro, a impressão que dá é que, né, aqueles que são saudosistas que são contra os pontos corridos, né? Falar lá, tá vendo? Estragou já. Perdeu a graça o campeonato. Eu não acho, né? Eu acho que o campeonato nacional tinha que ser de pontos corridos mesmo, mas realmente fica. Não tem muita esperança de mudar muita coisa, não. As Copas é que levantam mais o interesse, né? Principalmente o jogo da São Paulo e Corinthians essa semana, né? E o Flamengo, não sei não, hein? Pelo que jogou ontem, não sei se o Grêmio não pode fazer uma surpresa aí no jogo entre eles, né? Mas você tem razão, Gaspar. O Renato Gaúcho já acordou mais esperançoso, né? Aliás, desde a semana passada, contra o Olímpia lá no Paraguai, o Renato já acordou mais esperançoso. Acho que dá. O Grêmio realmente teve uma boa atuação contra o Fluminense, venceu por 2-1, teve reclamação de pênalti do Felipe Melo aí em tudo quanto é rede social. Mas, olha, para mim, o Campeonato Brasileiro, em termos de título, já é do Botafogo. Aliás, a história diz, né, que apenas 5 ou 6 vezes, time que virou como campeão no primeiro turno não ganhou. E o Botafogo está com o estigma de campeão, acho que a disputa é do segundo para baixo. Aí a briga para fazer o G4, o G6, o G7, que seja, dependendo aí do que vai acontecer agora na Libertadores. Mas aí a briga é muito difícil, o Botafogo está muito embalado, aquilo que você falou é verdade. Quando ele joga mal, ele empata, né? Não jogou bem hoje, empatou. Vai somando, e cada vez vai distanciando mais e mostra uma força coletiva extraordinária. Agora, assim, o Tiquinho, mesmo assim, fez 3 gols, né? Ser o artilheiro do campeonato. E eu estou esperando agora a avaliação dos meus companheiros da imprensa gaúcha, da imprensa carioca. Eu não sou patrulheiro de imprensa, não, mas tem umas coisas que me enchem o saco, desculpa a expressão chula. O Internacional ganhou do River Plate, chegaram a dizer que o Kudê foi genial naquele jogo. Foi genial, foi para os pênaltis. Foi genial. Cadê o genial, hein? Hein, Amalfi? Não sei se ele é genial, mas o Botafogo jogou um segundo tempo para... Genial. E eu queria falar também... o Botafogo, eu acho que vocês já falaram tudo. E eu queria falar de 2 coisas. Primeiro, que no programa passado a gente falou de jogador que joga futebol e entende de futebol, né? Então eu queria falar do Rames Rodrigues, que é um cara que joga futebol e entende de futebol. E o Luís Soares, o Luís Soares agora virou garçom, né?
Então tá dando passes agora, né? Então, uma vez eu vi se vocês me permitem, esse negócio de música eu gosto muito. O Vinícius de Moraes falou assim que o Brasil era um cheio de colinas boas, mas tinha algumas montanhas, que as montanhas eram Pixinguinha, era Ari Barroso, Tom Jobim. Jobim, Hã? Jobim. Jobim, e aí ele falou do Chico Buarque. Quer dizer, eu acho que o Luís Soares, ele é uma montanha no meio de colinas boas, né? Então, quando você vê um cara como ele já sabe onde está o companheiro, e o Ramos Rodrigues ontem também. Acho que Poucos toques na bola, mas que já mostraram poucos alguma toques, coisa. E a tristeza maior foi o Santos, né? Que massacre. Não me lembro. O Santos foi massacrado, o Corinthians foi bem, não sei se para São Paulo, eu acho que vai para os pênaltis. E é isso. O que me impressionou muito ontem foi o Ramos Rodrigues e o Luís Soares, que entendem do jogo, jogam futebol e não são daqueles, né, Quartarolo, que nós falamos outro dia, que tomam prasimol, né? Eles não tomam prasimol, eles jogam futebol. Agora quem está montando uma cordilheira, então, lá na Arábia, é a Arábia Saudita, né? Mas o Sauditão que estavam falando, tem o Brasileirão e tem o Sauditão, você Sauditão, agora é o Sauditão. Mas antes da gente se mudar para lá, para a Arábia Saudita, gente, eu fiquei muito impressionado, antes mesmo da entrada do Rames Rodrigues, com que jogou bem esse time B do São Paulo. Sabe? É a tal história. Tem padrão, né? Tem padrão, né? Que bela bola que eles jogaram, Gaspar. Que bela bola. Quer dizer, é mais um pouco de sal, de pimenta nas feridas do Flamengo. Quer dizer, o time B que o Dorival montou, dando um show de bola no time A que o Flamengo desmontou. Ou que o Sampaoli, ou que o Landim, ou que o Marcos Braz, seja lá quem for, um dos mandatários que tem a ver com isso, e a tal história, como o Amalfi previu. O que encheram o Dorival, o que os jogadores do Flamengo encheram o Dorival de abraços, aquilo ali foi uma demonstração enfática de como essa administração do Flamengo está gerindo mal um plantel que é primoroso. Não, e vocês estavam falando alguém falou aí de uma certa ascensão do Corinthians, né? Quer dizer, o Sampaoli desmontando o Flamengo e o Luxemburgo, vamos combinar, montando o Corinthians, né? Quem apostaria nisso 60 dias atrás, ou 45 dias atrás? Né? Exatamente. Estava sendo pedido a cabeça dele e não era bem em bandeja de prata, não. Agora, é a tal história. Entra aí a nossa precipitação, né? A nossa precipitação de torcedores e a classificação dos nossos cartolas como torcedores com poder na mão. Mas nós também somos um pouco apressados, né, Lito? Eu também me incluo, né? A imprensa, a gente analisa muito o resultado. Acabei de falar do Cudê aí, né? Você perdeu, ganhou, então é besta ou bestial, como diria o Otto Glória, né? Nós temos esse problema aqui no Brasil. Acho que é geral, o futebol mexe com a gente, né? Você acha que eu comentando o jogo do Santos ontem estava feliz? Para mim era uma porcaria total, já era mesmo, né? Então é muito complicado. Agora, a Amalfi citou os estrangeiros aí que enxergam o jogo, mas o Renato Augusto está no mesmo patamar, está também nessa prateleira. Ele é um jogador que conhece o jogo, que faz o jogo acontecer. E tanto é que quando ele joga, o Corinthians é um, quando ele não joga, o Corinthians é outro. E ao redor dele é que o Vanderlei Luxemburgo inteligentemente montou um time. E a gente falava algum tempo atrás que ele era muito criticado por escalar os garotos, né? Jogar os garotos na fogueira. Mas não é isso. Ele precisava de um time consistente fisicamente. Não precisava nem ser muito técnico. O time do Corinthians não aguentava o jogo. E com a molecada, pelo menos, preenchia espaço. E futebol também é preencher espaço, né? O Corinthians está subindo. Mas, olha, vocês falaram do São Paulo, é impressionante o que o Dorival conseguiu fazer, né? Mostra mais uma vez sua capacidade. E foi muito importante, vamos dizer assim, né? O marcante, o final do jogo, né? Também. Os jogadores do Flamengo indo lá novamente afagar o Dorival, a torcida aplaudindo o Dorival, e o Sampaoli saindo sozinho, né? Indo para o vestiário. É uma coisa que ele faz normalmente, né? Mas
é muito marcante para você ver uma situação e outra, né? Então, ele parece estar complicando o seu próprio trabalho. Agora, tem algumas coisas do Flamengo que tem que mudar, só que não dá mais para mudar agora. Estamos no meio do campeonato, não vai contratar mais ninguém, não vai sair mais ninguém, não dá para chegar e afastar jogador que está mal, que está sem vontade. Tem muitos jogadores do Flamengo que deviam estar jogando mais também, e não estão. Então, esse é um problema. Acho que contra o Grêmio eles vão jogar, porque daí eles vão jogar por ele, né? E já que vocês falaram do meu Santos, é o pior Santos da história. Que time ruim. Mas uma coisa, nós somos coerentes, eu tenho falado há muito tempo. É o time mais equilibrado do país. Defesa ruim, meio-campo ruim, ataque ruim, técnico ruim, a diretoria ruim. E a torcida também é meio ruim. Pronto. E resultados ruins, né? Resultados péssimos. Não, mas o Aguirre não é mau treinador, hein, gente? Não é, não. Não, mas eu não estou nem falando dele. Ele chegou agora, mas ele é igual aos outros, né? Ele vai fazer o quê? Você viu o time que ele botou em campo ontem? Daí os caras falaram hoje aqui na minha rede social. Também fica pondo os mesmos caras. Não é que são os mesmos caras, só tem esses. O Pelé não joga, o Zito não joga, o Ailton Lira não joga mais, o Pita, o João Paulo, mais recentemente, o Robinho, quando era um cara mais honesto, vamos dizer assim, antes do estupro, o Neymar, esses caras não estão mais lá. O que tem são essas coisas aí. E vai fazer o quê? Vai ter que virar SAF, senão não salva. Senão não se safa. Não se safa. Mas não tem outra solução. Gaspar, não tem outra solução. Sabe por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando há pouco. Pelo futebol ser entregue na mão de amadores. Quando você entrega a SAF, você entrega a investidores, você entrega a profissionais. Se não fosse a atitude sóbria do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, o Luiz Castro, que é o artífice dessa forma do Botafogo, esse cara teria sido demitido no Campeonato Carioca. E o Botafogo teria seguido aquela velha trajetória descendente de todos os times do Brasil, porque está na mão de amadores. Você vê a discussão das ligas. As menos emoção e mais interesse econômico mesmo. Né? Exatamente, objetividade, gestão. Gestão. É essa a palavra. Não se entregue uma SAF para essa SAF do Vasco, né? Essa SAF que quebra o nosso raciocínio aqui. A SAF do Vasco até agora está vindo. Mas contrataram o Payet agora. Mas o Botafogo, peraí, o Botafogo, a SAF começou faz tempo, né? E veio vindo devagar, né? Exatamente. Você tem que ter um período, Amalfi, para limpar a área, para banir velhos hábitos. E no Vasco, se tem um time que tem velhos hábitos, é o Vasco, né? Não só. Ou portuguesada braba. Mas não só, todos os outros têm. Todos os outros têm. É tal história. Você vê, por exemplo, não é o caso de SAF, mas é um time que também carece de uma gestão profissional, até mesmo no lidar com a torcida. O Flamengo, chegando ao Maracanã, tem que enfrentar um protesto programado, anunciado, convidado dos torcedores. Quer dizer, como é que esses caras podem esperar uma atuação de empenho, de ânimo dos jogadores, se eles mesmos já agridem os jogadores antes? E esse protesto não é um protesto verbal, é ovo, é pipoca, sabe? É inacreditável. É inacreditável se cobrar alguma coisa também dos jogadores nesse caso. Aí, quer dizer, não é que dê para justificar, mas dá para entender porque é que, ao fim de cada jogo, o Sampaoli, no que apita, o apito final é tocado, ele imediatamente vira as costas e foge. E vocês falaram aí da SAF, mas, por exemplo, eu acho que o Rueda, administrativamente, até que ele ajeitou algumas coisas no Santos. Ele é um empresário competente na área dele, me parece. Só que ele virou presidente e qualquer tribunal superior eleitoral, tribunal eleitoral do mundo, não homologaria a candidatura dele, porque ele comprou a vaga, né? Pagou lá a FIFA para o Kleber Reis para conseguir continuar trabalhando com o Santos, continuar vendendo e comprando jogador. Mas eu acho que ele não entende nada de futebol, esse que é o problema. Ele está sendo levado por muita gente e por muitos empresários que colocam jogadores ali. Você se lembra que antes do Dorival, até antes do Rogério Ceni no São Paulo,
O São Paulo contratava de baseada, contratava o Orejuela da vida, um monte de jogador que claramente, pelo que eu conheço, os empresários é quem põe. Ó, pega esse, pega aquele, no desespero vai pegando. E todos jogadores caros, hein? Caros, caríssimos. Além de atrasar o garoto que está subindo da base, ainda não rende nada. E está acontecendo isso com o Santos. Está chegando jogador de baseada e jogador de baixa qualidade. Para esses não precisa. Vou eu, então, de sapato e na chuva e ganho menos. Então é muito complicado. Então precisa de alguém que conheça futebol. Ele contratou lá o Alexandre Galo, que eu acho que é um cara que é melhor que o Falcão nisso. Não é? Mas é muito complicado. Ele não entende nada de futebol. A Leila Pereira também não entende nada de futebol, mas ela tem um pessoal que trabalha muito pelo futebol dentro do Palmeiras. Então você tem que ter essas coisas. O Falcão não entende de futebol? O Falcão foi um excelente jogador de futebol. Como técnico é fraco, e como homem de futebol nunca rendeu nada. Ele foi melhor comentarista do que diretor de futebol, né? É complicado. O cara que é genial jogando... Você já imaginou o Pelé como técnico falando para os caras, ó, mata a bola assim, faz assim, esses pés duros aí, ia ficar louco. Normalmente, o grande técnico, né, é o cara que, ou ele porque estudou muito, tipo o Parreira, ou o cara que é zagueiro, que fica vendo o jogo o tempo todo lá de trás. Porque o grande jogador, normalmente, né, há exceções, não é um grande treinador. Bom, e o Quartarolo falou... nenhum desses grandes jogadores, ou a maioria, talvez só o Beckenbauer tenha virado um grande treinador, mas ganhou a Copa e acho que não dirigiu mais ninguém. Falcão não virou bom técnico, Zico não virou um bom técnico, Sócrates tentou, acho que foi no time lá do Litoral Fluminense também não deu, e o Cerezo também não deu. Então, não basta ser bom jogador, tem que entender o jogo. Não, o Zico fez uma carreira, hein? No Japão, né? No Japão. Na Turquia, o Japão ainda estava bem incipiente. Japão, Turquia também, né? Agora, quem foi que se destacou mesmo na rodada, assim? Destaque individual. Essa é uma grande pergunta, Gaspar. Uma grande pergunta. Porque, olha, a gente teve, por exemplo, no Grêmio, a gente teve o Luís Soares espiritualmente, não fisicamente, claro, mas voltando a jogar no Grêmio, esquecendo todas as propostas que parece que tiraram o foco dele do futebol brasileiro. Teve a estreia do João Pedro Galvão no Grêmio, teve a volta do Luan, teve a volta do Matias Rojas e do Moscardo no Corinthians, teve o Rames, o Lucas fazendo gol. O Lucas fazendo gol. Quem foi esse grande jogador do fim de semana para vocês? O que mais me deu alegria foi o Lucas Moura mesmo. Por uma alegria muito localizada, não? O Hulk jogou bem também, né? Hulk jogou bem, Paulinho fez gol. Renato Augusto jogou bem novamente. Tivemos bons destaques aí. O mais negativo foi o meu Santos, né? Ninguém jogou bem. Agora tem um jogador chamado Basso. É preciso mais coração que Basso o time do Santos hoje, né? Mas é muito complicado, né? Agora, tem um outro jogador aí, desculpa, Amalfi, que eu queria colocar nessa lista também, que está passando muito, muito debaixo do radar, que é o Eduardo, meio-campo do Botafogo. Bom jogador. Joga demais. Joga demais. No primeiro tempo, ele foi colocado como jogando dentro da área, que não é o habitat natural dele. No segundo tempo, quando ele foi recuado para o meio de campo, ainda entrando na área, voltando para o lugar natural, ele foi, no meu entender, quem teve por trás daquela virada do Botafogo. É mais um candidato aí nessa lista, mas a gente ainda não chegou. Vamos para os votos? Gaspar, quem foi o teu destaque individual da rodada? Lucas Moura. Quarta. Para mim, olha, eu vou votar no jogador que eu ainda não acredito que vá virar, né? Não pela condição técnica, mas pela condição física. Mas entrou muito bem no jogo, Rames Rodrigues, né? A bola com ele é redonda. O destaque eu queria falar da volta por cima depois daquela intimidação covarde, canalha que fizeram com ele. Para mim, o destaque foi o Gil, que está jogando muita bola. Eu vou de Renato Augusto. Eu acho que é o maestro. Eu acho que é o grande...
Vai ficar entre ele e o Eduardo, mas eu vou de Renato Augusto, porque, além do mais, é um cara que vem de problemas físicos, já não está no início da carreira, mas está jogando uma bola finíssima. Agora, eu só queria fazer uma coisa, dar uma cutucadinha no Luan, né? Diz que Porto Alegre está em polvorosa, né? Você viu a música que fizeram quando ele voltou, né? Boemia, aqui me tem de regressos. Pediu uma nova inscrição. A casa da tia Carmen lá tem um novo cliente. Aliás, um velho novo cliente que voltou, né? Uma beleza, uma beleza. E o que vai dar quarta-feira? São Paulo ou Corinthians? Bela pergunta, bela pergunta. Pênalti. Porque vai ser um jogaço. Também acho que vai para os pênaltis. Aí o Cássio leva, né? Se for assim. É só não deixar eu, como corintiano, só não deixar o Fagner bater, né? Vai ser um jogão. E Flamengo e Grêmio também vai ser um jogão. Agora tem mais ingredientes ainda. Se fosse. Tal negócio, se fosse na semana seguinte, seria outra coisa, né? Mas passou um tempo, as coisas mudam muito rapidamente, viu? Esse desgraçado do tempo passa devagar, mas é muito rápido, viu, gente? Passa devagar para os jovens, para nós não. Para nós não. Não, mas esse negócio que vai ser um jogão, tem que dar opinião, pô. O Amor falou que vai para os pênaltis, tá? Eu também acho que vai para os pênaltis. Também acho que todos acham que vai para os pênaltis, é isso? Eu não acho, não. Eu acho que vai dar Corinthians. Eu acho que vai dar Corinthians. E já está jogando esse jogo desde ontem. Que escalou um time. É uma boa reflexão, Lito, mas eu acho que a pressão vai ser grande. E o São Paulo está jogando bem também. Qual vai ser o último clube brasileiro a virar SAF, hein? Voltando àquele outro assunto. Eu acho que é o Juventus da Moca, eu acho que vai ser o último. Vai ser o Flamengo. É o único acho que é o Flamengo. O Lito tem razão. A soberba é tão grande que vai ser o Flamengo. O São Paulo vai ser difícil também aqui. Mas já se conversou muito. Se não fosse o escândalo das lojas americanas, o Jorge Paulo Lemann estava lá. Estava batendo na porta. Estava batendo na porta do São Paulo. E estava sendo bem recebido. Agora teve esse problema, ninguém quer mais ele como sócio, né? Ou como dono, né? Porque SAF não é bem sócio, né? É um sócio majoritário. Mas eu acho que o que vai resistir mais é o Flamengo, pelos egos, pela política exacerbada e pela condição financeira, pelo fôlego que tem para resistir. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.